Aí depois disso a gente foi gravar um treino. Na hora do treino foi muito da hora. No off eu conversei com o Serjão ali, a gente trocou um papo. Ele é um cara muito gente boa, rapaziada. O Serjão, ele é um cara totalmente a favor da discussão. Ele deixou claro isso daí, que ele gosta disso, que ele conversa com todo mundo. Porque ele é um cara muito da hora, rapaziada, pra trocar ideia. É um cara bom assim, você não vê maldade assim, entendeu? Então, essa impressão que eu tive do Serjão, aqui eu tô falando do lado pessoal, que foi a primeira vez que eu tive contato com ele. Um cara muito gente boa, gostei pra caramba de conhecer ele, de conversar com ele. Foi muito da hora. Rapaziada, cheguei lá em Sampa então, certo? Então, cheguei lá na sexta-feira, eu tinha uma gravação lá às 2h30 da tarde, né? Eu ia lá reagir ao treino do Bitelo, tava lá levantando peso. Só que aí, o treino dele mudou pra meio-dia. Só que meio-dia eu tava chegando em Sampa ainda, então não deu pra ir lá gravar. Aí o Juan falou, tranquilo, irmão, não tem problema. Nem eu sabia que ia mudar de horário, também fui pego de surpresa. Foi então, cheguei lá na sexta-feira. Vive falando dos políticos, são todos amigos. Não. Agora foi pego pelo seu próprio argumento. Vai tomando. Não, você não vai atrelar esse tipo de hipocrisia a mim não, porque eu vou explicar isso daí. E eu sempre vou refutar todos. Eu sou o maior refutador de fracassados, irmão. Aí o que aconteceu, ó? Cheguei lá na sexta-feira, beleza. E a gravação com o Serjão tava marcada pro sábado. Mandou beleza. R$5. Então, salve Xandão. na sexta-feira, né? Você agora é amigo fui do pro Sejão pub, tomar uma cerveja, escutar um rockzão. Aí no sábado, a gravação tava marcada pra 9 horas da manhã, né? Lá no CT, do Renato Cariani. Cheguei lá no CT, aí tava esperando o Serjão chegar, né? Aí fiquei curioso pra ver qual carro que o Serjão ia chegar, porque a gente já consegue saber o potencial de masculinidade do cara através do carro, né? Eu tava pressupondo que o Serjão ia chegar num SUV, carro de beta. E aconteceu isso mesmo! Brincadeira! Brincadeira, ele chegou num SUV lá, mas eu não vi qual que era. Eu ia zoar ele, na hora eu acabei esquecendo. Falei, caralho, eu não duvido nada ele chegar com um SUV elétrico aqui ainda pra acabar de fuder com tudo. Eu ia zoar ele, mas acabou que na hora eu esqueci, porque a gente começou a trocar ideia. Comecei a falar da forma da terra lá, trocamos as ideias, esqueci de zoar. Eu não consegui ver direito qual carro ele chegou, né? Não sei se era um BID. Era um SUV lá meio esquisito. Eu geralmente eu bato o olho nos carros de longe, eu sei qual carro é. O dele eu nem soube qual que era. Falei, caralho, que porra de SUV é esse, né? Mas beleza. Parecia ser um SUV espaçoso assim, ó. Né? Bem tecnológico. É típico de quem gosta de ver o lançamento do foguete, tá ligado? Ele chegou, inclusive dos... Não é FIC! Ele, inclusive, acabou de chegar dos Estados Unidos, que ele foi lá ver o foguete. Felipe Barbosa mandou R$5. Ai, meu Deus do céu, cara. Pô, eu não consigo contar a história. Ó, então aí o Serjão chegou. Na hora que ele entrou lá e viu o Super, ele já ficou ansioso, né? Ele percebeu a aura do Alfa presente ali, né? Bom dia, Xande. O Arthur Duval reagiu ao seu vídeo e te respondeu. Já vamos ver também. Já vamos ver também. Aqui tá o link do vídeo. Show. E aí o Serjão chegou, fui lá, cumprimentei o Serjão. E aí, Serjão, beleza, irmão? E aí começamos a trocar ideia. E aí é o seguinte, aí cheguei lá, comecei a trocar ideia com o Serjão. E o Juan, que é o cameraman, ele falou que queria gravar um primeiro encontro entre a gente, falando um pouco sobre terra plana, tirando uma onda, fazendo uma zoeira, uma resenha. Padrão ali, né? Falei, beleza, né? Vamos trocar ideia lá, eu posso jogar ali alguns argumentos, questionar ele um pouco pra ver se ele tá a par do assunto e tal, ver o que ele vai falar. A gente vai conversando, vai se conhecendo ali, né? Primeiro encontro. E foi isso, aquela conversa, né? A ideia da conversa ali claramente não era debate, né? Nem tinha como. A gente ficou conversando ali naquele primeiro vídeo por mais de 1 hora. Chegou uma hora que o Juan fez sinal pra mim na gravação, fazendo assim, ó. Bora pro treino, que já estendeu muito, né? Porque se deixar eu vou falando, tá ligado? Eu vou falando e o Super, assim, 1000 argumentos por segundo, né? Mas aí a gente foi trocando ideia, né? E ali, o que foi interessante? Deu pra pegar mais ou menos uma visão de como que o Serjão encara o assunto da TP.
Vocês assistiram o vídeo por completo? Ele cita coisas como relatividade, a famosa distorção do espaço-tempo. E aí eu já entrei falando pra ele que tem professores, se tem um professor brasileiro, professor Borges, que nem ensina mais relatividade na faculdade, que tem canal no YouTube mostrando e refutando a relatividade geral, não a gravidade, a relatividade geral. É uma informação que qualquer pessoa pode acessar hoje, ou seja, a teoria da relatividade ela é totalmente discutível, nunca foi provada, embora o Sérgio acredite nela, e tudo bem, acreditar, você pode acreditar no que você quiser, né? O Sérgio, ele falou sobre a questão do... Ele me convidou pra ir pro Texas de lançamento de foguete. Eu falei, Sérgio, é lógico que eu vou, só que eu vou estompar. Vai ser uma puta reação da hora ver o foguetão explodindo e eu estompando todos os globe-globe, com cara de tacho. Claro que eu vou, né? Só que eu não vou pagar pra ir, não. Vocês vão ter que financiar isso aí, tá? Eu já vou falar já pra ele, já vou falar, Sérgio, você quer que eu vou, você paga. Ou a Growth, vocês que vão pagar isso aí. Eu já vou lá, já vou ver uma farsa, já vou reagir, vou transformar em conteúdo. Eu não vou pagar pra ver lá não, tá? Nem fuder, irmão, aqui só financio a verdade só. Mas enfim, né? Isso daí fica pra depois. Então assim, eu cheguei pro Sérgio e falei pra ele sobre os experimentos do André. Experimentos que envolvem termodinâmica e a miragem inferior. Teste de curvatura. Porque eu queria ver se ele tava meio a par, né, do que tava acontecendo. E falei pra ele que são experimentos interessantes e que ele poderia acessar os experimentos no canal do André. E qualquer pessoa poderia ir lá ver os experimentos mostrando a miragem inferior acontecendo. Porque no modelo do globo não poderia acontecer miragem inferior. E em 90% das vezes acontece, o que prova que é o menos denso que está abaixo, sendo que no modelo do globo é o mais denso que deveria estar abaixo por conta da ação da gravidade. Fui comentando essas coisas por cima ali com o Sérgio, né? E depois eu falei sobre experimento de termodinâmica. E aí, eu queria ver mais ou menos se o Sérgio tava a par disso. Aí ele virou e falou assim, ó. Mas, cara, os experimentos do André estão errados. Eu já vi os experimentos. Aí eu fiquei surpreso, né? Falei, caramba, será que ele viu todos os experimentos? Qual o experimento que ele viu, né? Aí, falei pra ele o seguinte, falei, ó. Então, já que o cara viu o experimento, vamos participar de uma live pra você apontar quais são os erros. Porque o cara falar que os experimentos estão errados, beleza. Mas tem que falar por quê, né? Se ele viu o experimento, ele tem que saber explicar o que tá errado. Mas ele não falou, né? Vocês podem ver lá no vídeo que ele não fala o que tá errado. Ele só diz que tem um monte de experimento que tá errado. Só que várias pessoas gabaritadas foram lá debater e não conseguiram refutar os experimentos. O Sérgio disse que estava errado. Então, pô, seria ótimo se ele aparecesse lá e falasse, ó, tá errado por causa disso, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. Porque no primeiro momento ele elogia os experimentos, depois ele fala que tá errado. Se vocês assistirem o vídeo. Então beleza, né? Achei meio estranho. Mas pra não ficar prolongando a conversa e ficar questionando toda hora o cara, até porque ali não era o momento pra isso, fui deixando, né? Beleza, o Sérgio disse que viu o experimento e que tá errado. Só falta provar o que tá errado, mostrar o que tá errado. Se o Sérgio quiser participar de uma live, tá convidado, tamo aí à disposição. E aí eu comentei com ele que já foram físicos, engenheiros, médicos, né? Médicos não, mas pessoas que estudam medicina nas lives, topógrafos, estão sempre lá participando, né? E conversando sobre essa questão aí das miragens inferiores, da questão da termodinâmica, enfim. Aí o Sérgio disse que termodinâmica é um assunto muito complexo, muito difícil, e que o Andrezão e o Roberto Scur cometem vários erros. Basicamente, ele sempre dizia isso, sabe? Que os caras cometem vários erros. E sempre volta pra esse ponto. O cara dizer que comete erro, bacana, mas tem que mostrar lá. Entenderam? A gente sabe disso daí. Então assim, ó, o cara fez tal experimento, eu alego que tá errado, beleza, mas deixa eu mostrar aqui por que tá errado, entendeu? A gente tem que fazer isso. E aí eu comento no vídeo com o Sérgio que é o seguinte, ciência de verdade na minha concepção, e ele concorda comigo. O Sérgio, conversando com ele no off e durante a gravação, deu pra perceber que a gente tem ideias muito parecidas, assim, sobre o que é ciência, a respeito de ter que fazer experimento científico, visualizar,
do empirismo, de você calcular. Ele concorda com isso daí. Ele acha que o debate é saudável, que tem que acontecer. Achei bacana pra caramba ele falar isso, inclusive. Falei, Sérgio, sou a favor de tudo isso também. Se o cara foi lá, fez um vídeo de teste de curvatura e ele tá querendo provar a curva, ótimo. Vamos fazer um embate então com os vídeos do André, que provam que o que oculta o objeto, ou não, é a refração. E eu comentei sobre isso lá no vídeo. Falei pra ele, ó, nos experimentos do André, é mostrado claramente que é o índice de refração que faz com que o objeto suba na linha do horizonte ou suma. E isso depende das condições atmosféricas do momento. Então ele faz testes de curvatura vários dias seguidos. Cada dia, pela atmosfera ser dinâmica, e os vídeos provam isso, as observações são diferentes. E o Sérgio lá, escutando, né? E aí o Sérgio, ele diz que a área dele, eu tô falando aqui no geral, tá, rapaziada? Tô fazendo mais ou menos uma síntese. Não consigo lembrar o passo a passo da conversa, porque a gente conversou por vários minutos, né? Deu mais de 1 hora de conversa. Inclusive no vídeo da Growth ele teve até que cortar lá um pouco, né? Se eu não me engano, o vídeo postado foi 50 minutos. Teve até que cortar lá, porque ficou muito extenso ali, né? Não era nem pra ter ficado extenso daquele jeito, né? Era pra ser um bate-papo rápido. Mas a conversa sobre a forma da Terra, ela tem tantos detalhes, são tantas coisas que precisam ser discutidas, que é impossível você não mencionar tudo. Você tem que falar ali, pelo menos por cima. A minha ideia era falar de uma forma objetiva, rápida, pelo menos por cima, o que está sendo feito, o que está sendo estudado e quais as implicações desses experimentos aí. E ver o que o Sérgio achava, entendeu? Ver mais ou menos ali, tirar uma média, né? Qual que era a concepção dele. E aí ele fala também que ele é a favor dos caras realizarem experimentos juntos, pegar os caras que defendem a Terra Globo e os caras que defendem a Terra plana e fazer teste de curvatura juntos. Eu acho ótima ideia também, sempre fui a favor de fazerem essas coisas. Mas aí eu falei pro Sérgio, né, no off, eu falei, Sérgio, sabe qual que é o problema disso? No final, são as pessoas. O ser humano que cria muito problema e não quer se juntar por um propósito maior. As pessoas têm um ego, tem toda ali uma dinâmica complicada entre os seres humanos, né? O Sérgio comentou também sobre a relatividade geral. Tiago Alves, e aí eu falei pra ele que relatividade é uma coisa discutível, que tem pessoas dentro da própria ciência que negam a relatividade e que refutam a relatividade. A teoria da relatividade geral do Einstein, essa concepção do Einstein sobre o espaço, da distorção do espaço-tempo, é uma coisa plenamente discutível, né? Falei isso. Beleza. Mandou R$5. Aí o Sérgio fala sobre vulcão e placa tectônica. Sou doido por você, porque ele diz assim, ó, eu mesmo. sou Acompanho geólogo. muito tempo, me sinto muito feliz Na minha área, eu só consigo trabalhar se a Terra for uma esfera. Aí fiquei pensando, caramba, né? Mas como que ele vai provar isso, né? O que tem a ver ser geólogo com a Terra ser uma esfera? O que tem a ver placa tectônica? Terremoto, vulcão, né? E aí eu viro pro Sérgio e falo assim, mas Sérgio, você realmente acredita que isso daí prova a esfericidade da Terra? Porque eu realmente não consigo entender de onde que o Sérgio tira isso. Eu tava esperando que ele ia dar uma explicação palpável ali, até que boa, né? Mas não vem nada. É uma especulação de modelo dele. Então ele diz assim, ó, o vulcão só existe se a Terra for uma bola. Negativo. Negativo. O vulcão, ele existe independentemente da forma da Terra. Por quê? Eu ainda comento no vídeo, eu falo assim, olha, do meu ponto de vista, as coisas que sustentam a Terra esférica são duas coisas fundamentais. A curvatura tem que ser provada e a gravidade. Sem gravidade não tem esfera. O que isso tem a ver com vulcão ou terremoto? Não tem. Porque você dizer que pra Terra ser uma esfera tem que ter vulcão, você tá dizendo então que pra existir vulcão tem que existir gravidade. Pra existir placa tectônica tem que existir gravidade. Mas a gravidade, ela é facilmente refutada por termodinâmica. Ora, existe um contrassenso aí então, né? Não faz sentido esse argumento. Ele carece de lógica. O argumento do vulcão e dos terremotos não tem lógica. Tanto é que o Sérgio não tem meios técnicos de explicar isso. Mandou R$5. É só uma coisa que ele jogou assim.
Achei E eu não muito top consegui a entender conversa e o isso. encontro de vocês, Cara, ou mas de seja, onde que ele hoje tá em dia tirando as isso? Quer pessoas não dizer, querem mais então ele tá trocar ideias, só assumindo querem de forma xingar umas direta às ou outras. A indireta conversa foi que boa e curti pra demais. Terra ser uma esfera tem que ter vulcão? Ou só existe vulcão se a Terra for uma bola? Mas caramba, que diabos isso tem a ver com a discussão? A discussão é muito mais complexa do que isso, porque a proposta dos experimentos do André é justamente mostrar o menos denso, que é uma coisa que não poderia acontecer no globo, o menos denso estar abaixo, e a termodinâmica explicando o posicionamento da matéria em relação ao meio, a distribuição de energia determinando o posicionamento da matéria. A termodinâmica, ela vem mostrando o quê? Que massa é energia. Isso aí destrói a gravidade. Ora, isso não tem nada a ver com vulcão, com placa tectônica. Esses fenômenos que acontecem de perturbações debaixo dos oceanos, que provocam terremotos, é uma coisa que pode acontecer em qualquer modelo. O que teria que encontrar uma explicação 100% factível. Né? Tem algumas especulações e coisas que são provadas que acarretam nesses fenômenos. No modelo do globo, o mais denso deveria estar abaixo, mas não é isso que acontece. No modelo do globo, o barquinho some por causa da curva, mas não é isso que acontece. No modelo do globo, eles mostram essas filmagens patéticas a 50, 60 km de altitude e uma terra esférica. Mas, ao mesmo tempo, os terraplanistas ou qualquer pessoa vai lá e joga uma câmera na estratosfera que não tem a lente que distorce o horizonte e mostra uma terra plana. Então, peraí. No modelo do globo, eles falam que de um voo comercial a 12 km de altitude você já vê a curva da Terra, mas é uma mentira. Você pega um avião, você não vê curva nenhuma, ninguém vê curva nenhuma. Ora, peraí, tem uma falha lógica brutal nisso aí. No modelo do globo, a esfera só existe por causa da gravidade, mas aí vem a termodinâmica e destrói a gravidade. Peraí, pô. Olha o tanto de coisa que tem que ser discutida, coisa que você pode mensurar aqui, ó. Então, esse papo de que, fulano foi até lá no espaço e falou que a Terra é uma bola. Logo, eu tenho que acreditar no que ele está falando, mesmo com todas essas contradições aqui expostas. Peraí, você é o quê? Maria vai com as outras? Que porra é essa? Isso é ciência? Ciência virou acreditar na palavra de um cara? Uma única pessoa que teve uma experiência de supostamente ir pro espaço e voltar aqui e falar pra você que é daquele jeito e você acredita? Isso daí é ciência? Eu falar que fui numa floresta e vi um dinossauro, mas eu não tenho prova nenhuma? E aí eu saio por aí dando relatos disso aí? Isso aí virou ciência? Mesmo tendo 1 milhão de contradições, 1 milhão de experimentos ali que estão mostrando coisas que destroem o modelo da bola, eu simplesmente chegar e falar que eu fui pro espaço e vi a curva, isso vale? E os experimentos não? Peraí, pô. Ciência é o contrário disso. Ciência tem que ser replicada por qualquer um. Ou seja, se uma pessoa foi no espaço e viu a curva, para isso se transformar num fato científico, primeiro, tem que ser provado. Segundo, mais pessoas precisam ir até lá. Qualquer pessoa deveria poder ter a oportunidade de mostrar isso, para se concretizar um fato. Todo mundo observa isso. Mas peraí. A realidade é que não precisa sair fora da Terra para mostrar se tem curva ou não. Se a Terra tivesse curva, a curva seria mostrada aqui, graças aos testes de curvatura. Afinal de contas, existe um modelo do globo onde tem uma matemática que foi desenvolvida através de trigonometria para poder dizer onde está a curvatura. O problema é que essa matemática não funciona. Essa calculadora que eles criaram, inclusive o Walter Business, que criou essa calculadora de curvatura, ele defende o modelo do globo. Mas essa calculadora está errada. Porque você vai lá e coloca os dados de onde supostamente deveria haver uma curva e a calculadora aponta que teria uma curva ali, que o objeto não poderia ser avistado. Mas aí você vai lá fazer um teste de curvatura e o objeto é avistado. Percebem a falha brutal, lógica que existe nisso? Estão entendendo? Então, se eu for lá no Space Today, se der certo de eu participar do podcast do Serjão, eu vou levar todos esses argumentos lá. Porque é muito fácil. E quanto a isso, não tem erro. É claro que lá no vídeo da Growth, eu estou gravando para a Growth. Eu não estou gravando para fazer um debate, nada do tipo. Era para ser uma resenha. E eu fui jogando ali alguns argumentos para ver até onde o Serjão sabia sobre eles, né? Para ver se ele ia, de repente, ali refutar,
dizer algo interessante, alguma coisa que agregasse para a discussão. Mas dos argumentos ali que o Sérgio utilizou, quem acompanha a minha live aqui, quem acompanha principalmente lá o canal do André, sabem que foram argumentos em tese um tanto quanto fracos ali. Né? E às vezes o próprio Sérgio também, obviamente, ele não quis ali desenvolver muito, porque ele sabia que ali não era palco para isso. Então assim, eu acho que o Sérgio, ele viu os experimentos, mas ele deve ter visto aqueles primeiros lá de teste de curvatura, talvez. Acho que ele deve ter visto um ou outro experimento e deve ter reparado ali em um erro ou outro e ficou por isso mesmo, entendeu? Talvez ele não tenha se interessado tanto pelo assunto a ponto de ver tudo. Eu acho que ele não viu tudo, porque senão ele não teria falado isso. Ah, mas tem que ser mostrado também no sistema fechado. É, mas tem lá. É o que mais tem. Entendeu? Aí na hora que ele falou isso, eu peguei. Eu falei, eu acho que o Sérgio, aqui, ele deixa claro, ele não viu todos os experimentos. Mas enfim, né? Eu não ia ficar ali toda hora querendo apontar também contradições, não, tá? Eu tá tranquilo. A proposta... Porque, rapaziada, se eu fosse ficar pegando cada vírgula do que o Sérgio falou ali e ficar aprofundando, ia sair um vídeo de 3 horas. E claro, eu tô gravando pra Growth, sou um patrocinado da Growth. Fui lá pra cumprir com o papel de um cara que tinha que gravar o vídeo com o Sérgio, certo? Então, tinha lá a ideia de fazer uma resenha. Conversar ali no primeiro momento, fazer esse encontro, né? Colocar algumas ideias ali, trazer um pouco do personagem também, fazer uma conversa distraída, né? Descontraída. Foi o que eu fiz. E tentei, ao mesmo tempo, jogar alguns argumentos ali, algumas coisas sobre esses experimentos, para ver se eu conseguia aguçar pelo menos o interesse de algumas pessoas, entenderam? Eu acho que deve ter dado certo. Eu sei que muita gente que acompanha o Sérgio vai ficar lá só me xingando, falando um monte de abobrinha. Tudo bem, não tô preocupado com isso aí. Xingamento não muda nada na minha vida. O que muda na vida das pessoas é a verdade e a mentira, certo? Eu só sou um cara disposto aí a encontrar a verdade, né? Então, essa conversa ali, esse primeiro vídeo com o Sérgio foi muito bom. Eu acredito que o propósito foi cumprido. Eu consegui plantar uma semente ali, de pelo menos deixar algumas coisas no ar pra galera pelo menos entender que a discussão é complexa, que envolve uma série de variáveis que precisam ser discutidas. Cálculos matemáticos precisam ser discutidos, experimentos sobre termodinâmica e teste de curvatura. Tem um monte de coisa que pode ser discutida sobre isso. Se os caras realmente tiverem vontade, irmão, se o Sérgio um dia realmente tiver vontade de chamar a galera que ele conhece, professores, seria bom demais conversar sobre isso numa live. Trazer o Roberto Scur, o André, mostrar os experimentos. Porque daí se os caras realmente eles têm capacidade de refutar os experimentos, isso seria excelente. Seria excelente ver eles tentando refutar. Né? É isso que a gente quer, a discussão saudável. Aí beleza. Então, acho que tiveram mais coisas ali pontuais que o Sérgio comentou, mas agora eu não lembro. Qualquer coisa aí que vocês tiverem ficado em dúvida, que vocês lembrarem aí, manda aí, tá? Que a gente vai discutir. Aí depois disso, a gente foi gravar um treino. Na hora do treino foi muito da hora. No off eu conversei com o Sérgio ali, a gente trocou um papo. Ele é um cara muito gente boa, rapaziada. O Sérgio, ele é um cara totalmente a favor da discussão, ele deixou claro isso daí, que ele gosta disso, que ele conversa com todo mundo, seja sobre política, sobre ciência, ele conversa com diversas vertentes, já conversou com o Rodrigo Silva, o Rodrigo Silva tem um pensamento que é totalmente diferente do dele, todo mundo sabe, né? O Sérgio, ele já falou que é ateu, inclusive, eu perguntei pra ele, inclusive, se ele era ateu mesmo, ele é, embora, olha só, ele é ateu, mas ele é padrinho de igreja, de 5 pessoas, os filhos dele são católicos, seguem religião. Falei, puta, Sérgio, você pra um ateu, você é um baita cristão, cara. Falei, inclusive falei pra ele, no off, né? Falei pra ele que eu vejo bondade no coração dele e falei pra ele que um dia aqui na live eu até brinquei. Eu falei que uma hora ele ia acabar se convertendo e virar terraplanista e acreditar em Deus. Falei, ele deu risada, né? Falei assim, pô, Sérgio, você pra um cara que se diz ateu, que acredita na aleatoriedade, no acaso, você tem uma vida muito mais coerente do que muita gente aí que se diz cristão, assim, né? Porque ele é um cara muito da hora, rapaziada, pra trocar ideia. É um cara bom, assim, você não vê maldade, assim, entendeu? Então, essa impressão que eu tive do Sérgio, aqui eu tô falando do lado pessoal, que foi a primeira vez que eu tive contato com ele. Um cara muito gente boa, gostei pra caramba de conhecer ele, de conversar com ele. Foi muito da hora. Aí treinamos lá, provavelmente vai ser o próximo vídeo que vai sair no canal, né? Da gente treinando, fizemos um treino de dorsal, ele não tá podendo treinar direito, então a gente fez um treino ali mais tranquilo, e fomos trocando ideia, falamos sobre política.
O posicionamento político do Serjão, eu não sei se isso vai sair no vídeo, mas se sair vocês vão ver. O Serjão, ele tem um pensamento muito parecido com o meu acerca de soberania nacional. Ele é altamente nacionalista, o Serjão. E eu achei isso da hora pra caramba. Eu falei pra ele que o Brasil tinha que ter bomba atômica e ele concordou sem nenhum tipo de contradição. Ele falou, exatamente, ele concorda, ele sabe que o Brasil tem que ter bomba, velho. Achei da hora pra caramba isso daí, né? Então, assim, ele tem um pensamento político que é muito parecido com o meu. Então, essas coisas são bacanas, demais, né? Então a gente conversou ali sobre alguns assuntos, um papo descontraído e fomos treinando. E aí ele me convidou pra participar do podcast dele. Eu falei, Serjão, claro que eu participo, cara. Pô, um dia que eu vier pra São Paulo, nos dias que você for gravar, a gente vê se bate a agenda e a gente grava, com certeza. Aí no podcast, como a gente vai poder ter um tempo maior para conversar, aí lá a gente pode falar um pouco mais detalhadamente sobre essas coisas. A gente pode falar sobre qualquer coisa lá, né? Aí é outra história, porque o podcast ele é voltado para isso, né? Aí é a conversa mesmo, dá para aprofundar. Não é num vídeo da Growth que vai dar para fazer isso. A Growth queria fazer mesmo é o embate, né? Esse encontro, né? Épico aí, que a galera sempre quis ver. Do Super Xandão pro Serjão. Então, as gravações foram muito produtivas. Gostei pra caramba de conhecer o Serjão. Muito gente boa. Da hora demais conversar com ele. É uma coisa que eu já esperava, né? Porque pelos vídeos da internet que eu via, sempre percebi que ele era um cara gente boa, assim, né? Então, assim, foi realmente bem o que eu tava esperando mesmo, né?